Semanalmente eu posto vídeos aqui no canal dando dicas de construção de casas, como vocês podem economizar na construção de uma casa, como vocês podem lucrar mais construindo casas para vender. Mas a realidade é que a maioria dessas dicas eu aprendi através de erros que eu cometi no campo de batalha. Então eu tenho uma construtora, eu construo casas para clientes, construo casas para vender, e a realidade é que na prática, sim, a gente comete muitos erros. Só que não existe nada mais inteligente do que aprender com os erros dos outros para que a gente não cometa esses erros. Então no vídeo de hoje eu vou te falar 5 erros que eu já cometi na construção de casas. Antes de eu entrar nesses 5 erros, eu peço que se tu ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de te inscrever, ativar as notificações, toda semana saem no mínimo 3 vídeos novos aqui. E eu também já peço que se tu ainda não me segue lá no Instagram, já segue lá, @engenheirosdozero, que lá todo dia também tem conteúdo novo sobre construção financiada e construção de casas para vender. Bom, o primeiro erro que eu cometi, e foi na primeira casa que eu construí, talvez tenha sido um dos erros mais graves que eu já cometi na construção de uma casa, que foi um erro de compatibilização de projetos. Rafael, o que é isso? O que é essa palavra difícil que tu falou? Gente, quando a gente vai construir uma casa, tem uma série de projetos que necessitam ser feitos. Então a gente tem um projeto principal, que é o projeto arquitetônico, que é basicamente a arquitetura da casa, como a casa vai ser, e esse projeto é o que a gente precisa para fazer os complementares. Então o projeto estrutural, que é o que vai manter a casa em pé, os pilares, as vigas, as lajes da casa, o projeto elétrico, o projeto hidrossanitário, o projeto de impermeabilização. Só que normalmente o profissional que faz o projeto arquitetônico não é o mesmo profissional que faz os demais projetos. Normalmente cada projeto é feito por um engenheiro diferente, por um arquiteto diferente. Então, sempre que a gente recebe os projetos complementares, é papel desses profissionais fazerem, mas a gente como cliente, como engenheiro, como quem está construindo precisa conferir a compatibilização dos projetos. Ou seja, ver se não tem nada nesses projetos que vieram depois que estão fazendo com que a execução do projeto arquitetônico seja afetada. Qual foi esse erro de compatibilização que a gente fez, pessoal? A gente pegou, fez o projeto arquitetônico, passou para os engenheiros fazerem os projetos complementares, pegamos os projetos e a gente não conferiu nada, só saiu para executar a obra. Aconteceu que quando a gente estava finalizando ali a concretagem da fundação, das vigas baldrame, e a gente ia começar a erguer a casa, a gente reparou que essa casa que a gente ia construir era uma casa que tinha uma garagem aberta bem grande, e nessa garagem tinha uma estrutura em balanço, ou seja, sem pilares. E no meio da garagem, o engenheiro tinha colocado um pilar fundamental para a estrutura da casa, ficava no meio da garagem. Ele simplesmente acabava com a arquitetura da casa. Era aquele pilar que não tinha solução, não tem como ter aquele pilar. Se eu fizer aquele pilar, eu não vou ter garagem, a casa vai ficar feia, não tem como ter. Eu descobri isso através do meu mestre de obras. Meu mestre de obras, que até trabalha com a gente até hoje, ele chegou lá e falou assim: Rafael, olha, eu acho que tá errado aqui esse projeto, tem um pilar aqui no meio da garagem, isso aqui tá certo. Que sorte que ele viu aquilo, porque daí a gente não fez a concretagem, não fez a estrutura do pilar, a gente conseguiu passar isso para o projetista estrutural e ele fez essa alteração. Mas é muito comum esse tipo de erro em obras, pessoal. Então, antes de entrar na construção da casa, pega todos os projetos e pede para os profissionais fazerem a compatibilização. Vê se não tem nenhuma tubulação passando no meio de uma janela, por exemplo, ou que nem esse exemplo, um pilar passando em um lugar onde ele não deveria estar. Isso é muito importante, foi um erro que eu cometi e hoje em dia a gente não inicia nenhuma obra sem fazer uma compatibilização de projetos muito bem feitas. Um outro erro que eu já cometi, que é muito comum de ser feito, é o seguinte: a gente iniciar a obra e a gente já de imediato fazer a compra de vários materiais em quantidade à vista para ganhar preço. Então, teve uma obra onde a gente chegou no início da obra, já fez a negociação das esquadrias, logo no início da obra, já deu uma entrada grande, já comprou todo o aço da obra e a gente de fato conseguiu grandes descontos. Mas a gente faz obras financiadas, a gente recebe os valores aos poucos pelo banco. E o que aconteceu? Por mais que a gente tivesse um grande desconto, tivesse feito uma economia, a gente ficou sem fluxo de caixa, porque a gente acabou com o caixa da nossa obra logo no início da obra. Então, pessoal, muitas vezes em uma obra, mais importante que economizar é garantir um fluxo de caixa. Às vezes é mais inteligente tu parcelar a compra de um material em várias vezes no cartão de crédito do que tu comprar esse material à vista e conseguir um desconto, porque tu parcelando, tu garante que não vai faltar dinheiro na tua obra. E a gente sabe que obra sem dinheiro não anda, tu precisa toda semana estar pagando a mão de obra, sempre tem novos materiais
para estarem sendo comprados, então muito cuidado com o fluxo de caixa de uma obra. Cuidado para não sair comprando vários materiais à vista e acabar com o teu fluxo de caixa. O terceiro erro que eu já cometi foi fazer compras de materiais caros e não fazer contrato com fornecedores. A gente sabe que no momento que a gente faz uma compra sem contrato, a gente fica à mercê da boa vontade desses fornecedores. Então eu já tive uma compra aí que a gente fez de esquadrias, a gente não fez contrato com o fornecedor e acabou que eles atrasaram 3 meses o prazo de entrega, falaram que não tinham combinado, sendo que haviam combinado, foi uma confusão e atrasou demais a obra. Então, gente, toda compra que vocês fizerem, principalmente dos materiais mais caros, como por exemplo esquadrias, como por exemplo os revestimentos mais caros da casa, façam um contrato com os fornecedores de vocês e um contrato que defenda vocês, que dê argumentos para vocês poderem cobrar esses fornecedores. Sempre façam contratos. É um erro muito amador a gente sair comprando material, não fazer contrato, isso pode dar uma grande dor de cabeça. O quarto erro que eu já fiz muito e sinceramente eu demorei alguns anos para aprender, pessoal, é fazer a obra sem projeto de interiores. Obviamente, quando a gente constrói uma casa para vender, a gente não costuma fazer o projeto de interiores, faz um projeto bem básico, mas quando a gente faz uma casa para cliente final, se tu está construindo uma casa para morar, não dá para deixar o projeto de interiores lá para o final da obra. Porque o projeto de interiores, que basicamente é o projeto da mobília da casa, ele faz muitas alterações na casa. Então, às vezes, no projeto elétrico, a gente tem uma tomada num ponto específico, só que daqui a pouco tu vai botar um móvel na frente desse ponto. E vai acabar que vai ter que ser feito o deslocamento dessa tomada. Isso é só um exemplo. Mas no momento que a gente deixa o projeto de interiores para ser feito muito no final da obra, a gente gasta muito em retrabalho. Porque eu garanto para vocês que vai mudar muita coisa nessa casa, principalmente na parte de elétrica, tá? Então tentem, se possível, fazer o projeto de interiores já no início da obra. E um outro erro que eu também já cometi, gente, foi o quinto erro, e esse mais especificamente na construção de casas para venda, foi na hora de fazer o projeto não ficar realmente prestando muita atenção em cada cômodo desse projeto. Então uma vez eu construí uma casa para vender que quando eu comecei a obra eu me dei conta de que a cozinha estava muito pequena. E era uma casa construída para vender. E a gente sabe que essas casas, principalmente as de alto padrão, que nem eu construo, as famílias, normalmente a mulher se preocupa muito com a cozinha. Então foi algo que ficou na minha cabeça por muito tempo. Eu achei, cara, não vou conseguir vender essa casa porque eu errei no projeto. Eu errei na cozinha, ficou muito pequeno, esse cômodo está muito pequeno. Não vai atender a família que quer morar aqui. Nossa, quantas noites eu não fiquei sem dormir por causa daquela cozinha. Por sorte, a casa foi vendida rapidamente, não foi um problema para nós. Mas o ponto e a lição desse erro é, a gente precisa passar mais tempo na parte do projeto do que propriamente na execução da obra. É muito comum quando a gente vai construir uma casa para vender, a gente querer fazer as coisas às pressas para iniciar logo a obra, para construir, para vender logo, e a gente deixa de se atentar no ponto mais importante, que é o projeto. Depois que tu fez no projeto, não tem como tu ajustar na obra. Todos os demais projetos foram feitos de acordo com o arquitetônico. A aprovação foi feita de acordo com aquele projeto, então não tem como mudar. Então muitas vezes eu já cometi esse erro de fazer cômodos pequenos. Vejo muitas casas construídas para vender, que às vezes o pessoal faz os projetos ótimos, mas os quartos ficam pequenos e daí não vende essa casa. Então a lição é, foquem no projeto, gastem tempo analisando cada detalhe desse projeto, independente se for construir uma casa para morar ou para vender. E, gente, a ideia central desse vídeo é te mostrar que sim, a gente vai cometer erros quando a gente vai construir casas, mas vocês não precisam passar pelos mesmos erros que eu já cometi. É muito melhor a gente aprender com os erros dos outros. E justamente por isso eu tenho um treinamento completo para quem deseja construir casas com o dinheiro do banco, casas financiadas, seja para morar ou para vender. Esse método se chama Método FI, Método Financiamento Inteligente, e eu deixei o link dele aqui na descrição desse vídeo. Então tu pode estar clicando lá, entendendo como funciona o meu curso, e eu tenho certeza que tu vai gostar demais a aprender comigo a construir casas com o dinheiro do banco. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não deixem de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado pela atenção e até a próxima!